No vídeo passado desta série de DXD eu dei uma comentada no romance e desenvolvimento de algumas personagens no pós-anime. Mas eu deixei de fora as principais, que é a Akeno e a Rias. Quando falamos de personagens provocativas no sentido ecchi, não tem como não lembrar da Akeno. Simplesmente uma heroína que consegue bater de frente com a Rias na popularidade. E isso não é pra qualquer uma, vocês sabem muito bem disso. E também não tem como não lembrar que se você quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro, eu agradeço muito o seu apoio. Mas beleza, hoje eu resolvi tirar um tempo apenas para falar sobre a Akeno e um pouco mais sobre a Rias também. Eu acho justo ter um vídeo separado só sobre elas duas, né? Se você não viu as partes anteriores desta série, o link da playlist estará na descrição. Então confere tudo e depois tu volta aqui. Mais especificamente, vamos focar no desenvolvimento amoroso entre o Issei e essas duas heroínas. É bom conhecer mais a fundo os detalhes, né? Bem, começando com esta bela personagem, a Akeno. Na época em que ela conheceu o Issei, a relação deles era basicamente de apoio, para ajudar o Issei a se acostumar com seu poder demoníaco, e em algumas ocasiões ensinando ele a usar esses poderes. Algo que não é muito mostrado na obra, mas a Akeno teve um papel grande no desenvolvimento de poder do protagonista. E mesmo sem eles se conhecerem muito, sem terem um certo nível de intimidade nesse início da obra, a Akeno sempre gostou de provocar o Issei, e isso a gente consegue ver muito na adaptação em anime. Mas também não queria dizer que ela era uma garota fácil ou coisa do tipo, porque a Akeno nunca se interessou por outros homens devido a alguns problemas com seu lado de anjo caído. Como alguns devem saber, a Akeno sempre teve receio de aceitar esse seu lado de anjo caído. Como resultado de ver sua mãe sendo morta diante de seus olhos e seu pai sendo incapaz de salvá-la, a Akeno desenvolveu um ódio pelos anjos caídos, incluindo um sentimento de autoaversão à sua própria natureza. No entanto, o Issei teve um papel muito importante para fazer a Akeno aceitar melhor esse outro lado dela, e por causa disso ela passou a gostar cada vez mais desse protagonista sortudo. Os sentimentos da Akeno por ele se tornaram mais românticos quando o Issei defendeu ela dos insultos do Kokabiel, envolvendo seu lado de anjo caído também, que se não me engano foi no volume 3 da Light Novel. E mesmo que embora ela haja como uma mulher mais madura na maior parte do tempo, e seja muito provocativa com o Issei, a Akeno também tem uma personalidade oculta de uma garota inocente e tímida, por incrível que pareça, por incrível que pareça. Mas ela mostra esse lado tímido apenas em alguns momentos com o Issei, pra você ver o quão especial ele é para essa heroína. Depois que o protagonista ajudou a Akeno se reconciliar com seu pai, o seu amor pelo Issei se aprofundou mais ainda, que é esse o momento quando ela confessa abertamente que o ama na frente das outras garotas. E graças a tudo isso que eu já falei, a Akeno se tornou mais dependente psicologicamente dele após esse ponto, já que aparentemente o Issei tem a capacidade de involuntariamente afetar o estado mental dela. Exemplos disso incluem quando ela ficou furiosa quando o Issei perdeu no Rating Game contra a Sona Citri no volume 5. Também posso citar quando ela ficou muito triste quando o Issei ia deixá-la por alguns dias em uma viagem para Kyoto. E sem deixar de mencionar quando ela quebrou mentalmente após a suposta morte do Issei no final do volume 11. Destacando essa última que no volume seguinte, no 12, a gente viu como a morte do Issei poderia afetar as garotas do harém, e a que mais foi afetada foi a própria Akeno, deixando ela em um estado como se não restasse mais a alma no corpo dela, sem forças para fazer absolutamente nada além de lamentar a perda do Issei. Nesse momento eu vi a grande dependência que ela tem do protagonista, sendo uma boa prova de amor dela por esse miserável sortudo, sempre repetindo isso. E o ápice disso tudo foi no volume 22, quando o Issei, durante um rating game contra o Barakiel, o pai da Akeno, pediu ela em casamento, simplesmente no meio da batalha do torneio. E não era uma simples batalha, era a batalha contra o sogrão, então tinham algo a mais nesse pedido, né? Tinham algo a mais com certeza. Bem, após eles dois firmarem esse noivado, Akeno passou a chamar o Issei de Anata, que significa marido, deixando as demais garotas com aqueles ciúmes básicos, sabe?
Vou deixar uma menção a uma situação ecchi no volume 23 também, onde a Akeno faz questão de ajudar o Issei no banho, que se ela não fizesse isso direito, ela não poderia se considerar uma boa esposa. E eu nem preciso dizer que o Issei não cruzou a linha dos finalmentes ainda, mesmo com todos esses avanços. Dá um pouco de raiva disso, mas beleza, segue o roteiro. E se eu falei da Akeno, também devo separar alguns minutos para falar sobre a Rias Glemory, a heroína principal de DXD, né, obviamente. Falando sobre a relação dela com o protagonista, a princípio a Rias não tinha um sentimento amoroso pelo Issei. No início da série, obviamente ela tinha um carinho especial por ele, mas o motivo disso era seu potencial como um demônio, muito graças a Longinus do Issei, a Longinus dele. Podemos dizer que não foi amor à primeira vista, apesar da Rias sempre ter um olhar diferente pro Issei, mas era como eu falei, a princípio tudo se resumia ao potencial dele. Os primeiros indícios de um romance de fato foi no arco do Riser, que é no volume 2 da Light Novel se não me falha a memória, onde o Issei invade a festa de casamento da Rias para recuperar ela, e selando o fechamento do arco com um beijo entre os dois no final. E uma das provas que os dois têm uma forte ligação é o fato do protagonista tirar o poder dos opais da Rias, o que poderia ser literalmente um meme, mas é usado de uma forma bem séria na trama de DXD. Eu admito que algumas situações são realmente vergonha alheia, mas beleza, é algo diferente e pra um ecchi isso caiu muito bem. Dá pra tirar algumas risadas pelo menos. Fora que até o volume 10 da novel tem todo aquele desenvolvimento em fazer o Issei parar de chamar a Rias de presidente e chamar ela pelo seu nome, mas como devem saber o Issei não fazia isso por causa de seu trauma com a Reinari, de ser traído por alguém que ele realmente gosta, né, que ele tava gostando. Felizmente durante o arco do Rating Game contra o Sairaog, no volume 10, ele finalmente toma a atitude de dar um passo adiante no relacionamento com a Rias, virando realmente um pseudo casal. E eu falo pseudo porque muitas vezes, mais à frente na história, nem parecia que eles estavam em uma relação realmente, pra tu ter uma ideia. Bem, no volume 17, o relacionamento deles melhorou a tal ponto que apesar do Issei sair com outras garotas também, a Rias optou por acreditar nele e no fato do que o Issei sempre amará ela, dando basicamente o aval para o protagonista fazer o harém, o sonhado harém dele. Por fim, o ápice dos dois também foi no volume 22, assim como a Akeno, quando o Issei pediu a Rias em casamento finalmente. O Issei usou essa oportunidade de ter sido promovido a demônio de classe alta para se demonstrar digno de tal ato. E para demonstrar que a Rias realmente tem um sentimento profundo pelo Issei, eu também posso usar como exemplo o volume 11, a morte do Issei na batalha contra o Shauba. A Rias não chegou a estar no mesmo estado da Akeno, mas ficou completamente inconsolável com a notícia da morte do Issei e se trancou em seu quarto chorando, sem se importar com os ataques que aconteciam ao submundo naquela época. Mas graças ao Sairaog que repreendeu ela nesse momento crítico, encorajou a Rias a acreditar que o protagonista ainda estava vivo, o que se provou realmente verdade. Eu acho que com tudo isso dito, podemos ter uma boa noção desse desenvolvimento no romance com as duas principais heroínas de DXD. Isso que eu falei aqui com certeza não é tudo, mas eu tentarei sempre mencionar mais acontecimentos românticos durante os próximos resumos da obra. No mais, era basicamente isso por hoje, e a cada final de vídeo sobre o romance de DXD eu sempre me pergunto por que o Issei continua sendo um virgão ainda. Mas é como eu digo, segue o roteiro. No mais, eu agradeço o seu apoio, vire membro, inscreva-se, confira o sininho e até uma próxima. Você ouviu e assistiu, ou só ouviu, ou só assistiu mais um episódio na Adega Arte. Confira também outros vídeos da programação E considere se inscrever para apoiar o canal. Nos vemos no próximo vídeo.